Setembro de 1939, 2 dias depois de a Grã-Bretanha declarar guerra à Alemanha. Um grupo de homens idosos reuniu-se em Londres. Eles não estavam aposentados. Não estavam delirando. Eram os homens que inventaram o tanque. E o Ministério da Guerra acabará de pedir que fizessem isso novamente. As instruções eram simples: construir o maior, mais pesado e mais blindado tanque que a Grã-Bretanha já tivesse visto. Construí-lo para atravessar trincheiras, esmagar bunkers e sobreviver a impactos diretos de artilharia de campanha. Construí-lo para uma guerra que todos acreditavam que terminaria exatamente como a última, atolada na lama ao longo de uma frente ocidental fortificada. E eles construíram. Um monstro de 80 toneladas, 10 metros de comprimento, movido por um motor diesel de 600 cavalos de potência acionando motores elétricos. Parecia ter saído diretamente de 1916. E, quando ficou pronto, a guerra para a qual foi projetado já não existia mais. Esta é a história dos tanques pesados Theoi, o beco sem saída mais espetacular da engenharia blindada britânica, e das inovações ocultas enterradas dentro de máquinas que o mundo descartou como piada. O comitê se autodenominava The Old Gang, a velha guarda. O Ministério da Guerra deu a ele o título formal de Comitê de Desenvolvimento de Veículos Especiais, mas os membros preferiam a sigla TOG e a usavam com orgulho. Cada membro havia participado diretamente da criação dos primeiros tanques do mundo durante a Primeira Guerra Mundial. Sir Albert Sterne presidia o grupo. Banqueiro de profissão, educado em Eton e Oxford, serviu como secretário do Comitê dos Landips em 1915 e mais tarde dirigiu todo o Departamento de Suprimentos de Guerra Mecânica. Em suas memórias, contou que um alto funcionário perguntou o que o qualificava para supervisionar a produção de tanques. Sterne respondeu que era banqueiro. O oficial replicou que isso tornava tudo ainda mais misterioso. Sir Eustace Tennyson Daycourt presidiu o Comitê dos Landips, nomeado por Winston Churchill em fevereiro de 1915. Era diretor de construção naval da Marinha Real e o homem que projetou o HMS Hood. Major Walter Gordon Wilson e Sir William Triton foram oficialmente reconhecidos pela Comissão Real de 1919 como co-inventores do tanque. Wilson sugeriu estender as esteiras ao redor de todo o veículo, criando o formato romboidal do Mark e Triton. Como diretor da William Foster and Company, construiu todos os protótipos de tanques britânicos da Primeira Guerra. Sir Harry Ricardo projetou os motores. Seu motor de 6 cilindros e 150 cavalos equipou todos os tanques pesados britânicos a partir do Mark V. Mais de 8.000 motores Ricardo foram produzidos durante a guerra. Major-General Sir Ernest Swinton concebeu o conceito de veículo de combate blindado com esteiras em outubro de 1914 e cunhou a palavra tanque como codinome. Em dezembro de 1915, esses eram os designers de tanques mais qualificados do mundo. O Ministério da Guerra os reuniu porque a Grã-Bretanha temia a repetição do impasse da Frente Ocidental. E o medo não era irracional. A França construiu a linha Maginot. A Alemanha construiu a linha Siegfried, um sistema defensivo de 640 km com bunkers, valas antitanque e obstáculos de concreto. O Estado-Maior esperava que os dois exércitos se entrincheirassem entre essas fortificações como em 1914. A especificação RBM-17 exigia capacidades extraordinárias: cruzar uma vala antitanque de quase 5 metros sem ajuda, escalar um muro de 2 metros, resistir a tiros de canhões antitanque de 37 mm e 47 mm e a obuses de 105 mm a 90 metros de distância. A velocidade máxima seria apenas 8 km por hora, peso estimado, 70 a 75 toneladas. Era uma máquina de cerco, não uma arma de cavalaria. Inicialmente, o comitê propôs um projeto moderno com torre. Os militares rejeitaram. Exigiram um veículo mais conservador, no estilo da Primeira Guerra, com esteiras envolvendo todo o casco e patrocínios laterais. A narrativa comum diz que velhos ultrapassados impuseram ideias antigas a uma guerra moderna. Mas foi o contrário. As especificações retrógradas vieram dos generais, não dos engenheiros. O TOG-1 foi construído pela William Foster and Company. Seu primeiro teste ocorreu em 27 de setembro de 1940. Era claramente um filho da Grande Guerra, com esteiras romboidais subindo sobre o casco.
Mide a mais de 10 metros de comprimento e poderia pesar até 90 toneladas totalmente blindado. O motor era inovador, o Paxman Ricardo 12TP, um V12 diesel de 59 litros com 600 cavalos. A transmissão era diesel elétrica. 2 geradores alimentavam 2 motores elétricos, um para cada esteira. Mas os testes foram decepcionantes. Os motores elétricos superaqueceram. A velocidade máxima chegou a apenas 11 km por hora. A direção era difícil devido ao comprimento excessivo. Após várias modificações, o projeto TOG-1 foi abandonado. Apenas um exemplar foi construído. O TOG-2, autorizado em maio de 1940 e testado em março de 1941, representava o design preferido do comitê. Introduziu esteiras em túnel, permitindo um anel de torre de 70 polegadas, maior que o de muitos tanques contemporâneos. Após melhorias na suspensão, o TOG-2 tornou-se confiável. Pesava 80 toneladas. Blindagem frontal de 76 mm. Motor de 600 cavalos. Um detalhe importante, o TOG-2 não usava o canhão padrão de 17 libras. Segundo o Tanque Museum, utilizava um canhão composto de 28 libras, baseado no canhão antiaéreo QF 3.7 polegadas, disparando projéteis de 94 mm. Esse armamento evoluiu para o canhão de 32 libras instalado no tanque pesado a 39 tortoise. Apesar do poder de fogo impressionante, o TOG tinha falhas críticas. Sua blindagem era plana e vertical, sem inclinação, o que reduzia sua eficácia balística. Enquanto isso, o Churchill Mark VII pesava cerca de 40 toneladas e tinha 152 mm de blindagem frontal. O Tiger pesava 57 toneladas, com 100 mm de blindagem frontal e velocidade muito superior. O soviético IS-2 pesava 46 toneladas, com blindagem inclinada e canhão de 122 mm. O americano M26 Pershing tinha 102 mm de blindagem frontal com apenas 42 toneladas. O conceito de tanque pesado de ruptura estava se tornando obsoleto. A Blitzkrieg alemã na França, em 1940, destruiu a ideia de guerra estática. A mobilidade e a guerra combinada substituíram o impasse de trincheiras. Um tanque de 80 toneladas movendo-se lentamente não tinha lugar nesse novo cenário. O projeto foi oficialmente abandonado em 1944. Ainda assim, suas inovações sobreviveram. O motor Paxman Ricardo foi amplamente utilizado em embarcações de desembarque. O design da torre influenciou o A-30 Challenger. O conceito de grande anel de torre influenciou diretamente o desenvolvimento do Centurion no pós-guerra. Hoje, o único TOG-2 sobrevivente está exposto no Tanque Museum em Bovington. Durante décadas foi ignorado. Até que o jogo World of Tanks o transformou em meme e ícone cult. Os TOG foram uma resposta racional a um problema militar específico. O erro não foi de engenharia, mas de timing histórico. Eles construíram a arma perfeita para a guerra passada. Mas a próxima guerra não cooperou. O TOG-2 permanece até hoje como um lembrete físico de como a guerra pode mudar mais rápido do que a engenharia consegue acompanhar. Quando o projeto começou, em 1939, a ideia de um novo impasse de trincheiras parecia totalmente plausível. A memória da Primeira Guerra Mundial ainda estava viva. A linha Maginot e a linha Siegfried reforçavam essa expectativa. Um enorme tanque de ruptura, capaz de atravessar valas antitanque e resistir à artilharia pesada, fazia sentido dentro desse cenário estratégico. Mas a Blitzkrieg alemã transformou completamente o campo de batalha. A guerra tornou-se móvel, veloz e baseada em coordenação entre tanques, infantaria motorizada e apoio aéreo. Em apenas 6 semanas, a campanha da França mostrou que as suposições por trás do TOG estavam ultrapassadas. Mesmo assim, o projeto deixou um legado técnico importante. O grande anel de torre de 70 polegadas demonstrou que era possível instalar armamentos cada vez mais potentes em veículos blindados, desde que houvesse espaço estrutural adequado. Essa lição influenciou diretamente o desenvolvimento do Centurion, que se tornaria um dos tanques mais bem-sucedidos do pós-guerra. O motor Paxman Ricardo 12TP, embora problemático no TOG, mostrou o potencial de motores diesel de alta potência para aplicações militares navais.
Mais de 3.500 unidades foram produzidas para embarcações de desembarque britânicas. O canhão experimental de 28 libras abriu caminho para o desenvolvimento do canhão de 32 libras instalado no A-39 Tortoise, um dos mais poderosos canhões antitanque britânicos da Segunda Guerra. Há também um elemento humano nessa história. Em maio de 1943, segundo registros da Paxman, os membros da Old Gang se reuniram para assistir a um dos últimos testes do TOG-2 *. O tanque funcionou perfeitamente. 6 pioneiros idosos observaram sua criação executar tudo aquilo para o qual havia sido projetada, em uma guerra que já não precisava mais dele. O projeto não fracassou por incompetência. Ele fracassou porque o mundo mudou rápido demais. Hoje, no Tanque Museu em Bovington, o TOG-2 permanece como o tanque mais pesado da coleção. Durante décadas foi visto como uma curiosidade quase cômica. Mas graças ao jogo World of Tanks, ganhou uma nova geração de admiradores. No jogo, pelotões de 3 TOGs ficaram conhecidos como Royal Navy, uma brincadeira com o tamanho exagerado e a lentidão do veículo. No fim, os tanques TOG provaram algo fundamental sobre engenharia militar. Você pode construir a melhor resposta possível, com os engenheiros mais qualificados, tecnologia inovadora e enorme investimento. Mas se a pergunta estratégica mudar, a resposta deixa de fazer sentido. Eles não estavam errados. Apenas estavam lutando a guerra anterior. E na história militar, isso quase sempre custa caro.